Boa noite a todos, bem-vindos ao nosso querido canal, nesse feriado, né, de 21 de abril, onde homenageamos o nosso querido Tiradentes, né? Meus irmãos, eu estava lendo a história, relendo aqui a história do Brasil, né, que eu gosto de vez em quando pegar os livros dos anos 80, que meus filhos estavam no colegial, né, essas coisas. E eu achei o livro do Raimundo de Campos, História do Brasil, e eu acho interessante a gente relembrar. Por que não, né? As coisas que aconteceram, né? A gente ter uma ideia, não é? Então vamos. Aí eu escolhi aqui a lição sobre os Inconfidentes, né? A Inconfidência de Minas Gerais. O declínio da atividade mineradora colocou em evidência os males do sistema colonial. Tal situação gerou o primeiro movimento com um claro projeto de emancipação nacional, a chamada Conjuração Mineira. A queda da produção mineradora passou a ocorrer a partir do ano de 1760. Num primeiro momento, ainda se mantiveram altos os índices de produção, mas cada ano acentuava-se o declínio produtivo e a pobreza da população. No entanto, o fisco português mantinha sua habitual voracidade, negando o esgotamento das minas, atribuindo a diminuição na cobrança dos quintos à fraude e ameaçando a população com a decretação da derrama, caso não fossem atingidas as 100 arrobas prefixadas. No distrito diamantino, o controle da coroa sobre a produção e a vida dos habitantes era total. O custo de vida em toda a região continuava muito alto, agravado pelos impostos e pelo alvará de 1785, que fechou as manufaturas locais, obrigando a população a consumir apenas produtos importados e de alto preço. Por toda parte aumentava o medo, a pobreza e a inquietação. Muitos começavam a dedicar-se à agricultura de subsistência ou então abandonavam a região das minas. Frente ao clima de revolta instalado, a administração portuguesa crescia em opressão e práticas arbitrárias. O governador D. Luís da Cunha Menezes, chegado em 1783, foi um bom exemplo da opressiva política metropolitana. Demitiu grande número de funcionários para entregar os cargos aos amigos portugueses, enquanto multiplicava extorsões a pretexto de cobrar taxas e impostos. Qualquer oposição era esmagada por espancamentos, prisões e torturas. Visando ridicularizar o tirano, Tomás Antônio Gonzaga, ou Cláudio Manuel da Costa, segundo alguns historiadores, identificou ao fanfarrão Minésio, grotesco personagem de suas cartas chilenas que circularam pela capitania sem o nome do autor. Gonzaga, que era ouvidor da capitania, escreveu a Dona Maria I, denunciando as violências do governador, sem que qualquer providência fosse tomada pelo poder real. Os problemas e a situação geral de vida da capitania e do mundo da época deram grande popularidade às ideias do iluminismo, que vinham principalmente da França. Não havia uma só tipografia no Brasil ou escola superior. Livros de John Locke, Voltaire, Montesquieu, Rousseau e Adam Smith eram contrabandeados em virtude das proibições que sobre eles pesavam. Mesmo assim, um dos inconfidentes, o cônego Luís Vieira da Silva, tornou-se célebre pela vasta biblioteca que possuía.
Quase todos os inconfidentes eram versados nas teorias revolucionárias da época e foi para conhecê-las que Tiradentes tratou de aprender francês. Quem eram os inconfidentes? A primeira tentativa de independência foi um movimento liderado pelas camadas superiores da sociedade mineira. Os conspiradores eram, em sua maioria, grandes proprietários ou mineradores. Cláudio Manuel da Costa era de família enriquecida na mineração. Havia estudado em Coimbra e foi alto funcionário da administração colonial dos jurídicos da Europa e tornou-se ouvidor em Vila Rica. Francisco de Paula Freire de Andrade era tenente-coronel e comandante dos dragões. Tiradentes e o cônego Luiz Vieira da Silva eram dos poucos elementos pertencentes à classe média empobrecida. Os alferes José Joaquim da Silva Xavier nasceu em 1746, filho de um pequeno fazendeiro. Dotado de grandes habilidades, ganhou a vida de diferentes maneiras. Além de militar e dentista, foi tropeiro e comerciante. Os planos para um Brasil independente. A oposição do fanfarrão Minésio parece ter iniciado a aproximação entre alguns inconfidentes, que aos poucos aumentaram em número e evoluíram para a ideia da libertação. Nas discussões, o exemplo das 13 colônias do norte estava sempre presente. Eram aventados planos diversos para a nova nação que pretendiam fundar. Alguns defendiam a república e outros a monarquia limitada. A futura capital seria instalada em São João del Rei. Seriam montadas manufaturas, a mineração e o comércio seriam livres. A grande maioria desejava manter a escravidão contra a opinião de Tiradentes. As atividades conspiratórias tornaram-se intensas a partir de 1788. Chegava ao Brasil o novo governador de Minas Gerais, Luiz Antônio Furtado de Mendonça, Visconde de Barbacena, trazendo a incumbência de decretar a derrama, pois os quintos atrasados chegavam a 384 arrobas. Um grande medo tomava conta da região e podia ser usado para fomentar a rebelião. Acentuou-se a atividade dos inconfidentes. Tiradentes, em viagem ao Rio de Janeiro, procurava conquistar novos adeptos à causa revolucionária, dela falando com um destemor que beirava a imprudência. Um dos elementos que o alferes procurou convencer foi o coronel Joaquim Silvério dos Reis, português dedicado à mineração e cobrança de impostos. Combinava-se um levante a ser desencadeado assim que fosse lançada a derrama, e a senha era: hoje é o dia do batizado. Silvério dos Reis devia grandes somas à coroa e, ao que parece, teve medo que a rebelião fracassasse. Resolveu denunciá-la ao Visconde de Barbacena em troca do perdão, inclusive para suas dívidas. Eram os meados de março de 1789 e o governador português agiu com extrema habilidade, suspendendo a derrama e mandando comunicar a situação ao vice-rei no Rio de Janeiro. Logo depois, inúmeras prisões foram realizadas em Minas e Tiradentes foi preso no Rio de Janeiro a 10 de maio de 1789. A devassa. Depois da prisão de 34 pessoas, das quais 5 eram padres, iniciou-se a devassa, isto é, a investigação e processo dos acusados, que haveria de durar 2 anos. Em julho de 1789, Cláudio Manuel da Costa foi encontrado enforcado em sua cela,
provavelmente assassinado por seus captores. A maior parte dos acusados entrou em pânico, passaram a acusar principalmente Tiradentes como cabeça do movimento, tentando ao mesmo tempo ridicularizá-lo. O alferes, num primeiro momento, negou tudo, mas depois confessou, sem, no entanto, acusar qualquer um dos companheiros, como se pode verificar nas atas do processo. Em abril de 1792, a Revolução Francesa espalhava-se pela Europa através da guerra. Por toda a parte, as monarquias tremiam. No Brasil, os inconfidentes recebiam suas penas. 11 condenações à morte, 5 a degredo perpétuo e várias penas de prisão. Todos perdiam seus bens. Das condenações à morte, só foi mantida a de Tiradentes, sendo as demais transformadas em degredo perpétuo por Dona Maria I. Joaquim José da Silva Xavier morreu a 21 de abril de 1792, executado no campo de São Domingos, no Rio de Janeiro. O seu corpo, esquartejado, ficou exposto à execração pública. Seu corpo esquartejado ficou exposto à execração pública. Faltavam 20 anos para a independência e outras rebeliões não tardariam a eclodir. Pois é, meus irmãos, né? Foi essa parte da nossa história, né? Que estamos homenageando hoje Tiradentes, né? Pela sua bravura. Então, fiquemos na doce paz de Jesus, rogando ao nosso Pai Criador que proteja a nossa nação, que a nossa nação é o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Vocês podem notar que o mapa do Brasil é em forma de um coração. Então, essas mortes que aconteceram, essas barbáries que aconteceram, vamos falar que nos deixou muito tristes, não é? Nos deixou muito triste, mas nós estamos, né, a cada tempo passando, nos comprometendo mais no Evangelho de Jesus. O nosso país é um país, assim, de uma religiosidade imensa. A notar que as outras pessoas de outros países, quando chegam aqui no nosso Brasil, né, notam a bondade do povo brasileiro, né? Notam que nós somos amigáveis, nós somos pessoas que tratamos bem as pessoas, né? Que temos já essa alegria, né? De estarmos juntos, de querermos o bem uns dos outros. É por isso que nós estamos, né? Nesse canal, né? Também nos unindo com as pessoas do bem, para que, né, nosso país seja cada vez melhor, que o mundo seja cada vez melhor, não é mesmo? Então, nós somos unidos, nós somos espíritos dentro de um corpo e somos unidos pelo pensamento. E o nosso pensamento é do bem. Se vem um pensamento do mal, ruim, nós logo abolimos, falamos, não, esse não faz parte dos cristãos, né? Dos trabalhadores de Jesus, dos filhos de um mesmo Pai, não é? E que somos todos irmãos, todos. Então, fiquemos na doce paz de Jesus, não esquecendo nossas orações, meus irmãos. Vamos orar pelos dirigentes de todos os países, para que eles sejam realmente auxiliares do Mestre Jesus, né? Nesse país nosso que é uma terra bendita, tudo que planta dá, não é? Nós temos comida, nós temos o céu, nós temos as estrelas, nós temos o mar, nós temos tudo de bom, não é? Vamos valorizar e fazer valer sempre a nossa preocupação
com o bem, com estarmos no bem e todos os nossos irmãos estarem no bem, não é mesmo? Então, fiquemos na doce paz de Jesus, uma ótima noite a todos, né? Que todos estejam em paz, que tenham aquele sono tranquilo, né? Aqueles sonhos maravilhosos e amanhã despertamos para um novo dia que o nosso Pai Criador já reservou para todos nós. E assim é, fiquemos na doce paz de Jesus e o joinha no nosso canal, porque esse canal vai prosseguir, unindo uns com os outros. E assim é.